Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 39, dia 19 de setembro de 2024. Assim, o apóstolo ensina que o rigor espúria de alguns colidiu com o sexto mandamento. Colossenses 2, 22 e 23. Nenhum dever pode ser contrário ao outro. Quando, portanto, algum ponto de rigor colide com algum dever moral dos 10 mandamentos, tirando um deles, certifique-se de que é um rigor do tipo errado. Assim, enquanto o rigor dos homens os impede dos meios ordinários de graça, nos quais Cristo alimenta seu povo, e dos deveres de amor e beneficência para com o próximo, podemos ter certeza de que é espúrio. 3. Por último, é dar um conjunto aos espíritos dos homens, bem diferente do espírito do Evangelho. A rigidez espúria surge de uma disposição legal e dá ao espírito um conjunto e um viés jurídico, contando muito com sua rigidez. Filipenses 3, 6, 7. Incha de orgulho e presunção. Colossenses 2, 18. Enche de amargura de espírito. Tito 3, 3. E dá um ardor de espírito inconsistente com o espírito do Evangelho, que é um espírito de amor e mansidão. Tiago 3, 17. Essa rigidez deve ser evitada como desonrosa a Deus, prejudicial à própria alma e prejudicial ao próximo. Mas há um rigor genuíno em tudo isso, o que é recomendado em nosso texto, e é um caminhar estrito para a vontade revelada de Deus, até onde a conhecemos em todas as coisas, não ousando ir e vir nesses pontos, mas mantendo-se perto deles, embora para nossa perda no mundo, sendo inflexíveis neles, sobre o ventre das tentações. O exemplo contrário do mundo, seus sorrisos mais belos e carrancas mais amargas. O que cinge o homem aqui é o torna inflexível e a autoridade de Deus em sua consciência. Atos 4, 19 e 20. Portanto, seja a coisa em si nunca tão pequena e a perda ou risco de se apegar a ela nunca tão grande, ainda sendo ordenada por Deus, ele deve manter seu ponto de vista. É o suficiente para ele. Salmo 119, 4. Tu nos ordenaste que observássemos diligentemente os seus preceitos. Há uma medida dupla desse rigor, e tudo o que está nele ou sobre ele é condenável como frouxidão. 1. A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Tiago 1, 25, Ezequiel 18, 5, 9. Essa é a regra eterna da justiça que nenhuma circunstância pode fazer cessar de vincular, o que em nossa prática fica aquém disso. Seja no que diz respeito ao nosso dever para com Deus, nós mesmos ou o próximo, e um defeito do verdadeiro rigor. O que acabou é um rigor espúria inaceitável para Deus, pois não há sabedoria em ser sábio acima do que está escrito. 2. O exemplo de Cristo. 1 Pedro 2, 21. Aqui temos o primeiro colocado diante dos nossos olhos para que possamos discerni-lo mais claramente e encontrá-lo mais poderosamente aplicado. Nosso Senhor Jesus foi em sua vida o padrão perfeito de verdadeiro rigor. 1 Pedro 2, 22. Ele foi, de fato, por uma geração de legalistas espuriamente estritos, acusados de não ser rigoroso o suficiente, porque ele não observava as tradições dos anciões. Não iria a suas alturas para recusar o tributo a César. Não escrupulou a sociedade de publicanos e pecadores para que lhe pudesse fazer o bem às suas almas. Nem fazer barro no dia de sábado
para cumprir um dever moral do sexto mandamento. Mas em todas essas coisas ele era o partido estrito. Caminhando de perto para a lei de Deus, eles eram a parte solta, como se estivessem fora dela. E assim serão encontrados os que, sob o pretexto de rigor, se ligam às coisas em que têm seu exemplo a seguir. Quanto mais próximos estamos do exemplo de Cristo, mais verdadeiramente rigorosos somos. Essa rigidez pode ser percebida por a uniformidade disso. Salmo 119, 6. Verdadeiramente estrito em um, estrito em todos. Tiago 2, 11. Para um homem fingir ser rigoroso em algumas opiniões e solto em suas práticas, rigoroso no dever para com Deus, mas negligente no dever para com o homem, é abominável. O verdadeiro estrito será um observador estrito de suas palavras e pensamentos, bem como de suas ações, de seus deveres relativos ao homem, como pai, filho, mestre, servo e etc., bem como dos deveres religiosos para com Deus, orar, ler e etc. De verdade, entre homem, e mulher, bem como da verdade dos princípios religiosos. 2. A devida proporção nele mantida, proporcional à preocupação ao peso dos assuntos. A negligência disso é taxada. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e omitiste as coisas mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Estas coisas devia ter feito e não deixar o outro desfeito. Assim como o menor depósito de ouro é ouro, no entanto, quanto maior o peso, maior é o valor, e deve ser a preocupação por ele. Assim, embora nenhuma verdade revelada, nem dever ordenado devam ser desprezados. No entanto, a religião e a razão dizem que, de acordo com seu peso e valor, nossa preocupação por eles deve ser regulada. E é tão absurdo deixar nosso zelo esgotar-se, tanto em verdades circunstanciais, quanto engolir nossa preocupação com os fundamentos, mostrar mais preocupação com os deveres cerimoniais do que com os deveres substanciais da moralidade, como é para guardar os pés e as pernas. 3. Por último, o Espírito do Evangelho, onde com ele é administrado. Filipenses 3:3. O verdadeiro rigor surge da fé em Cristo no coração. 2 Coríntios 4:14, 15. Assim o homem anda estritamente como se fosse ganhar o céu, por seu rigor. Enquanto isso, ele deixa tudo em confiança, como se Deus não tivesse exigido. Portanto, o verdadeiro rigor é sempre acompanhado de um espírito evangélico, pela qual o homem se preocupa conjuntamente com a honra da santa lei e a graça do Evangelho. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.